Deus, abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 27. Provérbios, capítulo 27. Vamos ler o versículo 4. Provérbios 27, o versículo 4. Eu vou ler na Bíblia da versão NVT. Provérbios 27, versículo 4. Diz assim: a ira é cruel e a fúria como a inundação, mas a inveja é ainda mais perigosa. Vou repetir. A ira é cruel e a fúria como a inundação, mas a inveja é ainda mais perigosa. Tem algumas traduções da Bíblia que dizem que a inveja, quem pode suportar? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Fala agora ao nosso coração, no nome de Jesus. Os irmãos podem sentar? Irmãos, nessa manhã eu vou falar sobre o perigo da inveja. Está escrito aqui, nós acabamos de ler, que a inveja é algo muito perigoso. A inveja, ela é perigosa. E se ela é perigosa, nós precisamos tomar cuidado com ela. Tudo que é perigoso, nós temos que tomar cuidado. E tomar muito cuidado. Mas o que seria inveja? Basicamente, os irmãos devem saber, o dicionário, ele diz, se você for consultar um dicionário, basicamente, a definição é que inveja é desejar, querer o que pertence a outra pessoa. É você desejar o que pertence a uma outra pessoa. Você pode encontrar também a seguinte definição: desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Ou seja, o invejoso, ele fica triste quando ele vê a felicidade das outras pessoas. Então essas são definições que nós temos de inveja. A inveja, irmãos, como diz aqui a definição, ela entra em ação quando nós observamos que uma outra pessoa foi abençoada. E aí, se somos invejosos, nós vamos ficar infelizes por causa da felicidade do próximo. Assim começa ou se inicia a inveja. Foi o que aconteceu com os irmãos de José. José, os filhos de Jacó, José e os irmãos. Quando eles viram o pai dando uma túnica especial para José, começou o quê? A inveja. Eles observaram, eles viram que o irmão deles tinha recebido um presente que eles não tinham recebido, que era uma túnica especial. E eles ficaram então com inveja do irmão. Saul, quando viu e observou que Davi estava ficando mais famoso do que ele, e quando Davi passava, as mulheres cantavam: olha, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Diz a Bíblia que Saul começou a ficar com inveja de Davi, porque Davi agora estava fazendo mais sucesso do que ele. Isso aí, impulsionou a inveja nos irmãos de José e em Saul.
A inveja, ela nasce de uma pergunta: por que eu não posso ter o que ele tem? Por que eu não posso ter o que ele tem? Daí nasce a inveja. Então, muito cuidado com essa pergunta. Por que eu não posso ter o que ele tem? Isso aí pode gerar inveja no seu coração. Foi o que aconteceu com o filho pródigo, o irmão do filho pródigo. O que é que ele disse para o pai? Quando ele chegou em casa, viu a festa que o pai tinha dado para o irmão. O que é que ele falou para o pai? O senhor nunca me deu uma festa igual a essa. O senhor nunca matou um cabrito para mim, como matou um boi agora para ele. O senhor nunca me deu uma festa, essa festa aí bacana, que de longe eu estava ouvindo a zoada da festa. O senhor nunca me deu uma festa igual a essa, agora o senhor dá para o meu irmão, mas não deu para mim. Ó, por que a pessoa tem e eu não tenho? Cuidado. Não começa a se comparar com os outros, não. Que aí você vai começar a ficar observando o que a pessoa tem e você não tem. O que ela tem, você não tem. Ela tem um carro novo, você não tem. Ela tem uma casa boa e a sua casa não é tão boa como a dela. Ó, aí começa a nascer a inveja. E temos que ter cuidado com ela. 7 coisas que a Bíblia fala sobre a inveja. A primeira, inveja é da nossa natureza carnal. A inveja vem da carne. Vamos ler Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e o quê? Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Olha, irmãos, olha quem está acompanhando a inveja. Olha os pecados que estão junto da inveja, que a inveja está no meio desses pecados aí, está na lista. Isso quer dizer o quê? Se Paulo botou inveja no meio desses pecados todos, libertinagem, idolatria, feitiçaria, a inveja está na lista da feitiçaria. Isso quer dizer o quê? Porque esse negócio de inveja é pesado, viu, irmãos? Ah, pastor, negócio de inveja é besteira, todo mundo tem, isso aí não tem problema nenhum, não. Sim, está nessa lista aqui, viu? Está nessa lista aqui, essa lista é pesada. Ó, tem imoralidade sexual, libertinagem, facções, embriaguez. Então a inveja é algo sério. Não é algo que devemos desconsiderar ou dizer, inveja é um pecadinho pequeno, não tem muito problema não. Não tem problema eu ser invejoso não. Ó, é obra da carne. E Paulo vai dizer que quem pratica essas coisas aqui, ó, não vai entrar no céu. Quem pratica isso aqui? Então, invejoso vai entrar no céu? Não. Por quê? Porque se entrar, vai ficar começando a invejar todo mundo lá no céu. Imagine. Imagine um invejoso no céu, irmãos. Vai trazer problema, vai ou não vai? Porque ele vai começar a invejar as pessoas que estão no céu. Não pode. Então, inveja não entra no céu. Segunda coisa que a Bíblia fala sobre inveja é que ela está, ó, no nosso coração. Vamos ler Marcos 7, 22, 23. O próprio Jesus dizendo, olha a lista aqui que Jesus faz. E olha onde a inveja está inserida, viu? Olha em que lista: adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnia, orgulho e insensatez.
todas estas coisas desprezíveis vêm de dentro, ou seja, do nosso interior. São elas que os contaminam. Jesus está dizendo que a inveja é uma coisa o quê? Desprezível. E a inveja vem do nosso coração, sai de dentro. Então, aqui nós já temos uma dica. Como resolver o problema da inveja? Trabalhando no nosso coração. Santificando o nosso coração. Porque a inveja está alojada aqui, no interior do nosso ser. Terceira coisa que a Bíblia fala sobre a inveja é que ela é autodestrutiva. Está escrito, Provérbios 14:30. Um coração em paz dá saúde ao corpo, mas a inveja corrói os ossos. Tem uma tradução da Bíblia que diz que a inveja é como câncer. Corrói os ossos. Olha o que a inveja faz na vida de uma pessoa, irmãos. Olha o que a inveja faz na vida de uma pessoa. Ela corrói os ossos. A inveja mata, irmãos. A inveja pode matar. Por que que Caim matou Abel? Hein? Inveja. Ele ficou com inveja do irmão, porque Deus aceitou a oferta do irmão e não aceitou a dele. E ele começou a ficar com inveja. Essa inveja se transformou em raiva, que se transformou em ódio. E aí, ele matou o irmão. Em 1963, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, foi assassinado por um homem chamado Lee Oswald. E aí esse homem foi preso e perguntaram a ele: por que você matou o presidente dos Estados Unidos? Sabe qual foi a resposta dele? Porque eu tinha inveja dele. Porque eu queria ser o que ele era. Eu queria ter a fama que ele tinha. Eu queria ser, famoso como ele. Por isso que eu matei. Olha, irmãos. Esse homem matou o presidente dos Estados Unidos por inveja. Tem pessoas que não matam o outro fisicamente, não tem essa coragem, mas matam de outras formas. Então a inveja, ela é autodestrutiva, ela destrói o invejoso e pode destruir a vida da outra pessoa também. Por isso que ela é muito perigosa, muito perigosa. Uma das razões, irmãos, pela qual os líderes de Israel prenderam Jesus e entregaram aos romanos, foi por causa da inveja que eles tinham de Jesus. Foi por isso que Pilatos tentou, de todas as formas, liberar Jesus, porque ele viu que tinha sido por inveja. Os sacerdotes estavam com inveja de Jesus. E aí Pilatos tentou de todas as maneiras liberar Jesus, soltar Jesus. Porque ele tinha percebido isso, ele notou isso. Então uma das razões de Jesus ter sido preso pelos líderes de Israel foi porque eles tinham ciúme de Jesus, ou inveja de Jesus. Quarta coisa que a Bíblia fala sobre inveja é que ela é diabólica e mundana. Tiago 3, 14 e 15. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo e da nossa natureza humana e é
diabólica. Tiago está dizendo que essa questão de inveja, amargura, egoísmo, tudo isso é do mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. E, meus irmãos, não é de se estranhar que inveja é do diabo, porque Satanás, antes de ser Satanás, era um anjo da guarda do céu, chamado Lúcifer. E porque ele foi expulso do céu, qual foi o pecado que esse anjo da guarda cometeu? Inveja. Ele queria ser igual a Deus. Ele ficou com inveja de Deus. Ele não estava satisfeito com a posição que ele tinha no céu. Olha, e era uma posição de destaque, viu, irmãos? Ele não era um anjo qualquer no céu, não. Ele era o anjo da guarda. Anjo da guarda. Ele tinha liderança sobre os demais anjos. Mas ele não estava satisfeito com a posição dele. Ele ficou com inveja de Deus e aí queria tomar o lugar de Deus. Então, o diabo sabe muito bem o que é inveja. Porque esse foi o pecado que ele cometeu, para ser expulso do céu. E ele fica querendo colocar inveja no coração das pessoas. Então a inveja começou com ele. Quinta coisa que a Bíblia fala sobre a inveja é que ela causa confusão. Tiago 3,16. Olha o que ele diz. Pois onde há inveja e egoísmo, há também o quê? Confusão e todo tipo de coisas más. Vou repetir. Onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Irmãos, em um ambiente, em um grupo, em uma repartição, em uma sala de aula, onde tem pessoas invejosas, pode ter certeza que aí vai ter confusão nesse lugar, vai ter briga nesse lugar, porque o invejoso, o egoísta, ele causa confusão. Era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Estava tendo confusão dentro da igreja de Corinto, divisão, partidarismo. E Paulo disse, olha, sabe por que está tendo confusão entre vocês? É porque aí tem inveja, aí tem briga, é por isso. Então estava havendo inveja dentro da igreja de Corinto. Quem não tinha o dom de línguas, ficava com inveja dos que tinham o dom de línguas. E quem gostava mais de Apolo, ficava com inveja. Quem gostava mais de Paulo, olha, era uma confusão dentro da igreja. Mas tudo, né, por causa desse pecado. Tudo por causa desse pecado. Sexta coisa que a Bíblia fala sobre inveja, é que nós devemos nos livrar dela. Não podemos, irmão, deixar a inveja no nosso coração. Tem que se livrar dela rapidamente. 1 Pedro 2,1. Olha o que está escrito aqui. Portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. O que é que nós temos que abandonar? Tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Temos que abandonar. Temos que nos livrar dela nessa manhã. Amém? Você tem que se livrar dela nessa manhã. Gálatas 5:26. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. O que é que nós não devemos ter? Não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Então, inveja, nós não podemos conviver com ela, nem aceitar, achando que é bobagem. Isso é bobagem, não tem problema não. A Bíblia manda a gente se livrar da inveja. E a sétima coisa que a Bíblia fala sobre inveja é que é
resultado de falta de amor. Inveja é resultado da falta de amor. Sabe por quê? A gente pode afirmar isso? Porque em 1 Coríntios, capítulo 3, 13, versículo 4, diz assim: o amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. O amor não inveja. Não se vangloria e não se orgulha. Então, se você está com o coração cheio de amor pelas pessoas, você não vai ter inveja de ninguém, amém? Como é que você vai ter inveja de uma pessoa que você ama? É ou não é verdade? Se você ama a pessoa, você não vai ter inveja dela. Pelo contrário, você vai desejar o que para ela? Sucesso, amém? Você vai desejar o melhor para ela, que você tenha sucesso, que você se dê bem na vida, que você se desenvolva, que você cresça, porque eu amo você. Aleluia. Amém? Descobriu o segredo para não ter mais inveja de ninguém? Ame as pessoas. Agora, quando a gente não ama, irmãos, as pessoas, no lugar do amor a gente vai ter inveja. A gente vai invejar as pessoas, vai querer o pior para elas. Então, isso é muito importante. É a chave aqui, já estou dando, a Bíblia já nos dá uma chave de como vencer a inveja, né? Uma solução. É o amor. O amor não é invejoso. Tem algumas Bíblias que trazem o amor não é ciumento. É porque ciúme e inveja, irmão, não são iguais, mas são primas, primeiro grau, né? Irmãs, acho que são até irmãs, viu? Ó, tem que ter cuidado. Quando amamos as pessoas, vamos ficar felizes com o sucesso delas, amém? Quando a gente ama as pessoas, a gente fica feliz com o sucesso dessas pessoas. Agora, irmãos, como lidar com a inveja? Pastor, eu tenho esse problema aí da inveja. Como é que eu vou lidar com esse negócio? Bom, aqui já aprendemos que tem o quê? Que é amar, né? Ame. Os antigos gregos, irmãos, eles tinham uma maneira de lidar com a inveja. Porque essa questão de inveja não é atual não, viu, irmãos? Já existe, a inveja existe desde que o homem pecou. Já começou a inveja. Desde que o homem pecou, a inveja entrou no mundo. Ó, então a inveja está espalhada aí. E a inveja não escolhe posição social, né? Não, a inveja, ela abrange qualquer tipo de pessoa. Mas na antiga Grécia, irmãos, eles faziam da seguinte maneira: vê se está certo ou não essa solução aqui que eles davam para a inveja. Anualmente, eles faziam uma votação. E eles escreviam, naquela época não tinha papel, né, não tinha cédula, então eles escreviam em uma ostraca. Você sabe o que é ostraca? Pedaço de cerâmica. Pedaço de cerâmica. Se chama ostraca. Eles colocavam o nome de pessoas, e geralmente eram pessoas ricas da cidade, ou pessoas que faziam muito sucesso. Eles colocavam o nome da pessoa que eles queriam. Cada um podia escolher o nome que quisesse, né? Era como se fosse eleição, vários candidatos, e aí eles botavam na ostraca o nome da pessoa que eles queriam que essa pessoa fosse banida da cidade. E a banição era por 10 anos. Então, depois que todo mundo escrevia, todo mundo da cidade, né, os moradores da cidade, escreviam o nome nas ostracas. As ostracas eram separadas, né, nome por nome, nome por nome. E o nome que foi escrito, que teve o maior número de, vamos dizer assim, votação, que ganhou, né?
ganhou a eleição, essa pessoa era expulsa da cidade. Era a forma que eles lidavam com a inveja. Por exemplo, se fosse hoje, você botaria no papel o nome da pessoa que você tem inveja. Aí você botava Ricardo. Eu tenho inveja de Ricardo. Aí botava lá Ricardo. Se na hora, e depois da apuração, se o nome de Ricardo fosse o mais votado, Ricardo era banido da cidade durante 10 anos. Daí vem o nome ostracismo. Já ouviu falar? Ih, a pessoa está em ostracismo. É aquela pessoa que está abandonada. Oh, coitado, aquele artista já foi famoso. Mas hoje ele está no ostracismo. Ninguém liga para ele. Ninguém sabe mais nem quem ele é. Ostracismo. Vem de ostraca. Desse costume na Grécia. Era a forma que os gregos tinham para lidar com as pessoas que eles não gostavam. Que eles tinham ciúme, inveja dessas pessoas. E havia um homem, irmãos, aconteceu um caso, um homem que morava numa dessas cidades, o nome dele era Aristides. Tem alguém chamado aqui Aristides? É um nome grego, né? Não tem ninguém Aristides aqui nessa manhã. Era um homem famoso na cidade, mas muitas pessoas tinham inveja de Aristides. E aí, um senhorzinho da cidade, que não sabia ler nem escrever, e que não conhecia Aristides pessoalmente, naquela época não tinha internet, não tinha rede social, então ele não conhecia Aristides. Ele, caminhando pela cidade, ele se encontrou com Aristides, sem saber que era Aristides, e pediu a ele: olha, eu não sei ler nem escrever, dá para você botar um nome aqui na ostraca? Porque eu quero participar dessa votação aí. E o nome que eu quero que você coloque é Aristides. Aí Aristides, sem se identificar, disse: o que é que ele te fez de mal? Não, ele não fez nada de mal não. É porque eu já estou cansado de ouvir que ele era um homem, que ele é um homem justo. E Aristides realmente era um homem rico, mas se destacava pela sua justiça. Não conheço ele não, mas já estou cansado de ouvir falar desse homem que ele é justo. Olha, que coisa, irmãos. O que é que vocês acham? Essa é a forma certa? Hein? Se a gente fosse fazer aqui na IBMI, né? Vamos fazer uma votação, né? Quem a gente quer banir da IBMI durante 10 anos? Hein? Não é a forma certa, né, irmãos? Dos gregos. Na realidade, irmãos, isso aqui não era uma punição, mas era uma forma deles, né? Porque a pior coisa, irmãos, para um invejoso é ver a pessoa de quem ela tem inveja, não é isso? Quando ela vê a pessoa, olha, ela fica, né? Ela não suporta ver a pessoa de quem ela tem inveja. Por isso os gregos faziam isso. Pelo menos durante 10 anos, eles não iam ver a pessoa, que a pessoa está no ostracismo. Estaria longe delas. Mas não é dessa maneira, irmãos, que nós vamos vencer a inveja. A maneira certa de nós vencermos a inveja é arrancando a raiz da inveja. Você sabe qual é a raiz da inveja? Por que as pessoas têm inveja? Qual é a raiz? Tem uma raiz aí, irmãos. Tem uma raiz. E sabe qual é a raiz? A raiz se chama insatisfação. Quando eu não estou satisfeito com o que eu tenho, nem com o que eu sou, eu vou ter inveja das outras pessoas. Vou repetir. A raiz da inveja é um coração insatisfeito. Quando eu não estou satisfeito com o que eu tenho, eu vou desejar o que as outras pessoas têm. Quando eu estou insatisfeito com o que eu sou, eu vou querer ser o que as outras pessoas são. Aí vem a inveja. Mas se eu estou satisfeito com o que eu tenho,
Se o meu coração é agradecido pelo que eu tenho, você está rebaixando a pessoa. E aí toda hora com esses comentários, né? Você não pode ver uma pessoa se dando bem, que você já tem uma argumentação porque ela está se dando bem. Nunca é pela capacidade da pessoa, nunca é pelo mérito da pessoa, mas é sempre por algo, é outra coisa. Mas isso é inveja, irmão. Isso é inveja. Isso é inveja. E aí é errado isso. É pecado. E a gente tem que consertar isso, amém? Não pode, né, ficar com essas coisas no nosso coração. Então a inveja, ela é ativa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com ela. Porque se o invejoso ficasse só com a inveja dele e se prejudicasse ele mesmo, seria, assim, já seria ruim, mas seria um problema menor. Não, ele é invejoso, o problema é dele, os ossos dele vai secar, e aí ele vai ser... Não, só que o invejoso, ele vai agir e vai prejudicar a pessoa de quem ele tem inveja, com certeza. Ele vai fazer alguma coisa, mesmo que seja um comentáriozinho na roda de conversa, ele vai soltar alguma coisa, e aí, aquela pessoa vai ficar prejudicada. Pessoa que ele falou. Porque os outros vão dizer, é mesmo, rapaz, olha, é mesmo, sabe que você tem razão? Olha, isso aí você tem razão. Ele já conseguiu o que ele queria, diminuir aquela pessoa. E meus irmãos, nós não precisamos diminuir ninguém para nós subirmos. Não, irmãos. Olha, Deus tem um plano na sua vida. Ele vai te colocar na posição que você deve estar e que Ele quer que você esteja, amém? Então não se preocupe com os outros, não. Não se preocupe com ninguém, não. Deus tem a sua bênção guardada para você. Né? O que é que ele disse para o irmão do filho pródigo? Você está sempre aqui, você sabe, você é meu filho, você tem tudo que você quiser, tudo é seu aqui, tudo é seu. Por que você está com inveja? Você não tem razão para estar com inveja do seu irmão. Tudo aqui é seu também, tudo é seu. Então, irmão, vamos reconhecer o mérito das pessoas, amém? Vamos reconhecer o mérito das pessoas. Não vamos ficar falando que foi por isso ou por aquilo que a pessoa conseguiu obter o que ela tem, nem chegar na posição que ela está, porque foi coisa errada que ela... Não, foi por mérito, glória a Deus por isso, ela foi abençoada, e glória a Jesus por isso. Quanto mais ela for abençoada, melhor, amém. Eu também vou ser abençoado, amém. Então, com isso aí desaparece inveja no nosso meio. E aí vai ser uma bênção, né? Vai ser uma bênção. Então vamos ter cuidado com esse sentimento, porque como diz lá Provérbios 27:4, a inveja é mais perigosa do que a ira, a inveja é mais perigosa do que a fúria. Porque é uma coisa que a gente não percebe às vezes. É uma coisa que você olha assim para ninguém, olha e não percebe às vezes que a pessoa é invejosa. Mas ela é invejosa. E quem é alvo da inveja, irmãos, está numa situação muito ruim. Está numa situação muito ruim. Então hoje, quem faz sucesso, hoje quem se destaca mais um pouco, sempre é alvo de inveja. Por isso, irmãos, é bom a gente ter sabedoria, principalmente em ambientes não cristãos, embora no ambiente cristão tenha inveja também, de não ficar contando tudo a respeito da sua vida. Porque, irmão, às vezes a gente chega e fala, olha, eu tenho isso, eu ganhei isso, eu tenho isso, olha, e tal. Meu irmão, ali tem gente invejosa ali naquele meio ali. E se tem uma coisa que o invejoso não quer ficar ouvindo, é essas coisas aí. De que você está sendo abençoado, de que você está crescendo na empresa, de que você agora tem um cargo maior, de que você comprou um carro novo agora.
o invejoso só ouvindo sua conversa, né? Ele até pode estar dizendo, que bom, que bom, que bom, mas ele está com a inveja terrível dentro do coração dele. Por isso é bom, olha, fica caladinho, não quer ficar contando as coisas tudo. Fale essas coisas para pessoas que você sabe que ama você e que não vai ficar com inveja de você, amém? Mas você fica contando para todo mundo, né? E aí no meio desses aí tem os invejosos, aí vai botar o olho grande, ó. Isso aí não é bom, irmãos. Então tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Evite a inveja nas pessoas, em vez de provocar. Porque tem gente que gosta de provocar a inveja nas pessoas, né, irmãos? Aí fica com o celular tirando selfie, né? Tá lá em Baçaí Paládio, no resort, 3.000 a diária. Aí fica mandando para todo mundo. Para que isso? Precisa todo mundo saber que você está no Paládio de Embaçaí. Olha, irmão, se um dia eu for lá, ninguém daqui vai saber. Hein? Ninguém vai saber. Se eu for um dia passar lá, eu ficar lá. Eles não vão saber nunca. Porque eu tenho que me guardar dos invejosos. Aí depois ficar fazendo macumba santa. Eita, macumba santa. Olho gordo santo, oração contrária. Aí, ó, tá vendo? Aí, tá no paládio, olha isso aí, rapaz. Sei não, viu? Olha, sei não. Como é que ele consegue? Sei não. Olha, para que, irmãos, tanta exposição? Para que tanta exposição? Para que tanta foto na internet? Quer dizer, você diz tudo que você... Irmão, tem gente que quando está até dentro do banheiro, você está no banheiro agora. Irmão, né? Diz onde está, com quem está, expondo a vida. Você sabe que isso é até perigoso, né? Porque está lá os assaltantes, o sequestrador, olhando tudo lá. Sei onde é que ele está. Entendeu? Não. Ano passado teve um casal, estava lá na Barra do Jacuípe, tirando foto, estava dizendo onde é que ele estava. Só que tinha um pessoal atrás deles, né? Aí quando viram que eles estavam em Jacuípe, foram lá e mataram os dois lá. Olha, eles mesmos se entregavam na rede social, dizendo onde é que estavam. Para que essas coisas, irmãos? Essa exposição toda. Isso suscita inveja. Não provoque, não. E às vezes tem gente que provoca de propósito. Sabendo que o outro é invejoso, ele vai provocar, tá vendo? Isso não vai dar certo, irmão. Isso vai dar mal. Então fique na sua. Amém? Você comprou seu carro zero, fique na sua. Deixa as pessoas verem, mas você não vai ficar contando, sei o quê. Comprou lá, né, uma geladeira nova, não precisa ficar, entendeu? Dizendo para a vizinha, eu comprei uma geladeira nova. Porque se a vizinha for invejosa, você vai provocar inveja nela, entendeu? Aí já começa a perseguição, já começam os comentários a seu respeito, né? Irmãos, nós temos que ter o quê? Foi o que faltou em José, não foi, irmãos? Quando ele tinha os sonhos, aqueles sonhos de que ele ia ser superior aos pais, que os pais um dia iam se ajoelhar diante dele, que os irmãos um dia iam se ajoelhar diante dele. Irmãos, quando ele tinha aqueles sonhos, não era para contar, não. Era para ficar com ele. Aí ele, chama os irmãos, sabe o que eu sonhei? Eu sonhei que um dia, aí ele contou lá o sonho, né? Aí os irmãos disseram, o quê? Você está dizendo que a gente vai se ajoelhar de... Sim. Aí ele chama os pais, aí conta o sonho também. E os pais de você, olha.
Aí, irmãos, ele suscitou o que no coração dos irmãos? Inveja. A Bíblia não diz, irmão, mas a túnica que ele ganhou, eu creio que ele ficava toda hora passeando na frente dos irmãos, com a túnica, né? Está vendo? Humilhando os irmãos. Inveja. Né? Por que Raquel tinha inveja de Lia? Porque Lia, quando teve filho, ficava esfregando o filho dela na cara de Raquel. Aqui, ó, eu tenho um filho, ó. Dei filho a Jacó e você não deu. Olha. Lia provocando a inveja em Raquel. A mesma coisa aconteceu com Agar, com relação a Sara. Ó, provocando inveja. Então, ó, se você não quer sarna para se coçar, fique na sua, amém? Porque às vezes você é o culpado. Né? Você é o culpado. Você fica se amostrando, né? Exibindo, né? E tal. Não, fique na sua, fique tranquilo, né? Fique na boa. Não precisa ficar ninguém trombetear que você tem isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. Não, ó, porque infelizmente, irmãos, o mundo está cheio de invejosos. E infelizmente na igreja também existem invejosos. Mas eu creio que a partir dessa manhã, dos que estão aqui não vão ter mais, amém, irmão? Da gente aqui, a gente não vai mais ter esse problema com inveja. Porque Deus nos trouxe essa palavra aqui e falou o nosso coração. Então nós vamos ficar em pé agora, vamos orar, né? Para que não haja na nosso coração nenhum resquício de inveja. E vamos aprender a estar contente com o que nós temos. Aí é o segredo. Aprendam a estar contente com o que vocês têm. Tendo o que comer e o que beber, estejais com isso. Contente. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Peça a Deus amor. Senhor, eu quero amar as pessoas. Quero amar todas as pessoas, Senhor. Porque se eu amar as pessoas, eu não vou ter inveja delas. Não tem inveja também do ímpio que prospera. Não tem inveja não. Do ímpio que está prosperando. Não devemos também ter inveja. Porque um dia ele vai ter que acertar as contas com Deus. Pai querido, Pai de amor, nós aprendemos nesta manhã acerca da inveja, que é um pecado, Senhor. E queremos que o Senhor guarde os nossos corações desse pecado. Nos dá amor pelas pessoas, ó Pai. E que possamos estar contentes com o que temos. Que possamos estar satisfeitos com o que temos. Porque, sendo assim, não vamos ter inveja das outras pessoas, do que elas têm e do que elas são. Nos dá um coração contente, ó Pai. Um coração agradecido. E um coração também cheio de amor, ó Pai. Tira a inveja do nosso meio, no nome de Jesus, Pai. Tira a inveja do nosso meio, ó Pai. Tira a inveja. Muito obrigado, ó Pai. Continua conosco nessa manhã, falando ao nosso coração. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus.